Você sabia que muitos locais históricos desapareceram no tempo? Hoje, vamos explorar esses mistérios fascinantes. Esses lugares intrigantes, muitas vezes, são cercados por lendas e enigmas, provocando nossa imaginação. A história nos ensina que nem tudo que vemos hoje permanece para sempre, e isso é fascinante. Desde cidades submersas até vilarejos abandonados, cada história revela algo sobre a nossa humanidade. Esses desaparecimentos levantam perguntas importantes. Por que isso acontece e o que podemos aprender? Ao final, entender esses mistérios nos ajuda a apreciar mais a complexidade do nosso passado. Hoje, começamos nossa jornada explorando a cidade de Petra, na Jordânia, famosa por suas estruturas esculpidas na rocha. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, Petra foi um importante centro comercial do período nabateu. Avançamos para as ruínas de Machu Picchu, no Peru, um ícone da civilização inca que fascina turistas do mundo todo. Machu Picchu é um exemplo notável de engenharia e planejamento urbano, elevada à montanha e cercada por um cenário deslumbrante. Não podemos esquecer de Angkor Wat, no Camboja, o maior templo religioso do mundo, símbolo da arquitetura Khmer. Angkor Wat foi construído no século II e representa o auge da arte Khmer, se apresentando como uma cidade sagrada. Outra parada é o Coliseu, em Roma, que é um dos monumentos mais icônicos da história da arquitetura romana. Construído no século I, o Coliseu era palco de lutas de gladiadores, refletindo a cultura esportiva dos antigos romanos. Vamos à Grécia agora, onde encontramos o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, simbolizando a civilização grega. Construído no século V EAC, o Partenon representa a democracia e a arte clássica, sendo um legado cultural imensurável. Ao seguir, chegamos à Grande Muralha da China, uma das maiores obras de engenharia da história humana, com mais de 13.000 milhas. Construída para proteger os estados chineses de invasões, a muralha reflete a perseverança e a habilidade técnica do povo chinês. Vamos começar nossa jornada na enigmática Ilha de Páscoa. É fascinante pensar que este lugar abrigou uma cultura tão avançada. Essas gigantescas estátuas, conhecidas como moais, são símbolos de uma civilização que prosperou, mas também tem suas histórias trágicas. Mas o que realmente aconteceu com a população que as construiu, isso é um mistério intrigante que estamos prestes a explorar. Uma hipótese comum sugere que a superexploração dos recursos naturais pode ter contribuído para o colapso social na ilha. Isso nos leva a refletir como uma sociedade tão poderosa poderia cair em uma situação tão precária. Ou seja, o que parece ser um declínio é, na verdade, um desvendamento das complexidades da vida na Ilha de Páscoa. Mas as perguntas não param por aí. Como os antigos habitantes transportaram pedras tão grandes para erigir essas esculturas? As teorias variam e as fontes são limitadas, mas uma ideia é que usavam troncos de árvore como roldanas. Essa técnica seria incrível, não acham? Contudo, também sugere um uso intensivo dos recursos naturais da ilha. Além disso, algumas teorias propõem que havia um profundo significado espiritual por trás da construção dos moais. Esses monumentos eram mais do que estátuas, representavam ancestrais e o poder da linhagem para a sociedade. À medida que avançamos, devemos considerar o impacto do colonialismo que veio anos após o colapso da civilização local. Esse encontro trouxe novas dinâmicas e desafios, evidenciando as complexidades históricas enfrentadas pela população. O fato é que a Ilha de Páscoa não é apenas uma história de queda, mas de resiliência e adaptabilidade. Nos dias de hoje, a cultura Rapa Nui ainda luta para preservar seus costumes e idioma em meio à globalização. Isso nos faz pensar como cada geração pode aprender com as lições do passado e evitar erros semelhantes. A resiliência dos descendentes é uma prova do poder da cultura e da identidade,
mesmo após adversidades. É importante ressaltar que a reflexão sobre o passado deve nos instigar a preservar o que é valioso. Ao olhar para as estátuas, podemos perguntar o que elas nos contam sobre perseverança e legado? Concluímos que a história da Ilha de Páscoa exemplifica a complexidade da relação entre humanidade e meio ambiente. Os moais são um legado que nos recorda a necessidade de equilíbrio entre exploração e conservação. Assim, ao explorarmos a história, percebemos que há sempre algo a aprender sobre nós mesmos. Isso mostra como sociedades antigas podem nos ensinar sobre nossos desafios contemporâneos. Portanto, ao olharmos para trás, vemos que a história é mais rica e intrigante do que parece. Vamos nos transportar agora ao deserto de Nazca, no Peru, onde as enigmáticas linhas se estendem pela terra árida. Essas figuras enormes, visíveis apenas do céu, nos fascinavam desde sua descoberta. Mas qual será o seu verdadeiro propósito? Calendários astronômicos ou rituais espirituais? Alguns acreditam que eram, na verdade, mensagens para os deuses, clamando por colheitas generosas. As linhas foram feitas há mais de 1000 anos, preservando segredos de uma civilização antiga. Os Nazcas tinham um vasto conhecimento sobre a astronomia e o seu entorno natural. Estudos sugerem que os traçados podem ter ajudado na agricultura, indicando épocas de plantio. As condições climáticas extremas também podem ter influenciado a criação dessas obras incríveis. Pesquisas contemporâneas continuam explorando o significado por trás dessas formações. Desvendar essas linhas é como abrir um livro de histórias de uma sociedade complexa. Cada forma desenhada reflete não apenas a criatividade, mas a ligação profunda com o ambiente. Assim, as linhas de Nazca não são apenas arte, mas um legado cultural que ainda conseguimos estudar. Após admirarmos as linhas de Nazca, devemos nos perguntar que outras maravilhas a humanidade esculpiu na Terra. Agora, viajamos para a Jordânia, onde Petra, a cidade rosa de pedras, nos aguarda com suas fachadas impressionantes. Fundada pelo povo nabateu, Petra prosperou como um centro comercial devido à sua localização estratégica. Entre as milhares de pedra, a famosa fachada do tesouro chama a atenção, um exemplo perfeito da arquitetura nabateia. Durante séculos, Petra permaneceu esquecida até ser redescoberta por Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Esses locais antigos nos mostram a criatividade humana, revelando a complexidade das civilizações passadas. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.